Esse livro aqui vai me coringar, meu pai do céu. Eu já tô ficando surtada ao modo extremo. Então, se você quiser surtar comigo sobre esse livro, sobre Amanhecer na Colheita, então assista esse vídeo porque eu não vou ficar doida sozinha. Oi, o meu nome é Tabata, seja bem-vindo ao meu canal literário, TBT Literário, onde eu vou falar exclusivamente sobre livros e sobre todas as minhas leituras. Eu vou compartilhar vlogs, eu vou compartilhar todas as minhas resenhas e principalmente eu vou falando com vocês em tempo real, como esse vídeo aqui agora, tudo que eu tô achando da leitura conforme eu vou avançando. Infelizmente eu não gravei um vídeo antes da minha leitura, porque era meu aniversário e eu estava a fim de curtir o meu dia. Meu aniversário foi dia 29 de março, então eu não gravei um pré-vídeo antes dessa leitura aqui, desta belezinha que eu comprei com o meu dinheirinho de presente de aniversário. Então, eu vou falar aqui uma introdução rápida sobre o que eu estava esperando sobre esse livro antes de ler, e aí eu vou contando um pouco as minhas impressões sobre a leitura até o momento. Eu ainda não terminei de ler o livro, eu finalizei a primeira parte. O livro é dividido em 3 partes, e eu finalizei a primeira, que é o aniversário. E agora eu vou adentrar na segunda parte, que é O Malandro, e eu tô muito ansiosa para começar essa leitura, mas eu tive que interromper porque eu tenho que trabalhar também, né? Então, assim, vida de CLT, de empreendedores, de autônomos, não tem como a gente ficar lendo o dia inteiro. Mas tive que parar para ajeitar as coisas e hoje, mais tarde, eu vou retomar minha leitura, mas eu queria bater um papo aqui com vocês sobre o que eu estava achando da leitura até agora. Bom, eu já li toda a trilogia de Jogos Vorazes. O livro, salvo engano, lançou no Brasil em 2008, 2009 ou 2006, eu não vou lembrar, mas foi por aí, antes de 2010. E o filme veio em 2012. E antes de assistir aos filmes, a trilogia, eu li todos os 3 livros. Só que foi lá na época, lá nos anos 2010, 2000 e pouquinho. Então eu não lembro de muitos detalhes do livro em si. Mas, antes de ler esse livro, eu assisti o primeiro filme, Jogos Vorazes, que está disponível na Prime Video, e eu iria assistir o 2 em chamas, mas eu descobri que não está disponível em lugar nenhum, só para alugar, então eu tenho que alugar esse filme para eu assistir, para depois eu assistir os outros 2. Mas enfim, eu assisti pelo menos o primeiro para relembrar algumas coisinhas, relembrar alguns personagens. Porém, conforme eu avancei na leitura ali da parte 1, eu percebi que tem muitos personagens que aparecem mais no 2 do que o primeiro. Então, eu preciso urgentemente assistir o 2 para relembrar algumas coisas. Mas conforme eu ia lendo, eu ia dando uma pausa só para eu relembrar quem era cada personagem, cada fulaninho que aparecia. Só para ter ali um background da leitura, porque eu, de fato, como eu falei, já tinha sido há muitos anos que eu li a trilogia e já tinha tido também uns aninhos que eu não assistia todos os filmes. Então, precisava ter ali uma memória fresca de certos eventos e de certos personagens. E que também não custa nada, né? Afinal, eu acho, pelo menos a minha opinião, Jogos Vorazes tem a adaptação literária mais perfeita e mais coesa, mais bonitinha e mais fiel possível de vários outros livros por aí que a gente vê sendo adaptado no cinema. Mas enfim, o que eu estava esperando com essa leitura? Sendo bem honesta, eu não estava esperando muita coisa não. Eu estava esperando uma pegada de Jogos Vorazes, obviamente, mas sendo uma pegada mais intensa e uma carga emocional mais profunda com o Haymitch. Por quê? A gente vê o Haymitch, ele sendo uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que não tá nem aí para o que tá acontecendo. Então, eu queria saber o que aconteceu com o Haymitch para ele ser aquele tipo de pessoa que a gente encontra na trilogia. Fora esse aspecto psicológico do personagem, que Suzanne Collins, obviamente, iria fazer muito bem, eu não esperava muita coisa do livro, até porque a gente não tinha tantas informações assim quando o livro lançou. A gente só sabia que o livro, e posteriormente, né, o filme, até porque vai ter uma adaptação literária dele, mas a gente sabe que contaria a história do massacre quartenário, onde o Haymitch participa desse jogo, né, onde levam lá as 40 e tais pessoas para disputarem os Jogos Vorazes.
E não é um spoiler, mas assim, se você não leu a trilogia e nem viu os filmes, eu te peço pra você ficar um pouco atento aqui. Eu não vou dar spoiler, mas assim, fica atento, principalmente nos comentários, porque pode vir alguém comentar algum spoiler, caso você não tenha interesse em saber certas coisas. Mas quando eu for falar spoiler, eu vou colocar um aviso. Mas enfim, é necessário, se faz necessário. Se você não quiser ler a trilogia original dos Jogos Vorazes, Em Chamas e a Esperança, pelo menos você assistir aos filmes, porque, primeiro, né, vai ser mais rápido, e segundo, porque esse livro, ele é um prequel. Então, o que é esse prequel? Ele vai contar a história antes da trilogia dos Jogos Vorazes. Então, assim, se você já leu a trilogia ou já viu os filmes, você já sabe mais ou menos o que acontece por aqui. Mas você não tem todos os detalhes. Então, são esses detalhes que estão pegando nessa história e que deixam a gente um pouco doida das ideias. Mas o macro, você sabe quem ganhou o Massacre Quaternário, você conhece alguns personagens, então assim, não tem como você chegar e ter acesso a esse livro e as informações, vídeos, críticas, resenhas, etc., sem você acabar pegando um spoiler ou outro, porque é um prequel. Então, assim, se você não viu nada dos Jogos Vorazes, eu sugiro você a não ir de cara e cabeça nesse livro aqui, porque, como eu falei, tem informações da trilogia original. Agora, se você já leu, já viu o filme, pelo menos, cara, fique tranquilo, porque obviamente não tem spoiler. Mas eu tô falando isso porque eu vi muita gente reclamando de spoiler, o que eu discordo, porque não tem o que reclamar de spoiler, porque a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o macro, a gente não sabe os detalhes dessa história aqui, porque a gente não tem acesso ao que rolou de fato durante o treinamento, do que aconteceu na colheita, quem foram os outros tributos, você não sabe como que era a arena, a gente não sabe de detalhes. Então esse livro aqui vai contar os detalhes, apesar da gente saber a informação macro, que é quem ganhou o Massacre Quaternário. Outro ponto também que a gente precisa falar aqui é que a gente não sabe como o Haymitch daqui se tornou o Haymitch da trilogia, e é uma informação que eu considero mais crucial desse livro, você transformar a personalidade de um personagem, você mostrar um personagem de uma maneira A e ele acabar parando no ponto B, e o porquê que isso aconteceu. A gente só tem o Haymitch no ponto B, a gente não tinha ideia do Haymitch no ponto A, e aqui nesse livro a gente tem o Haymitch no ponto A, antes dos Jogos Vorazes, antes do Massacre Quaternário. Então a gente precisa saber o que aconteceu para ele estar ali naquela situação e naquela personalidade que a gente conhece na trilogia, tanto dos filmes como do livro. Se bem que os filmes são 4, porque é dividido em parte 1 e parte 2 a Esperança. Mas enfim, eu ainda vou contar sobre as minhas teorias, que eu tenho algumas teorias já. Então vamos falar aqui basicamente da minha leitura da primeira parte. Eu tenho esse caderno aqui, porque eu tenho uma mania de anotar ideias, etc. Se você me conheceu aqui de paraquedas nesse vídeo, vou te explicar mais ou menos quem eu sou, tá? Eu sou Tabata, prazer, mas eu tenho um canal sobre cinema e sobre séries também, que é o TBT Geek, onde eu falo de filmes e séries, tanto do cinema quanto do streaming, e eu anoto algumas coisas nos meus cadernos pessoais, assim, de ideias, roteiros e tudo mais. Então tudo fica num caderno. Recentemente eu encerrei uma edição de TBT Geek e eu tive que comprar um outro. Então eu aproveitei que era meu aniversário, gastei mais dinheiro ainda. Comprei esse caderno aqui que é bonitinho, ele é da Cícero. Ó, eu achei tão lindo esse caderno. Mas enfim, ele não tem muita coisa assim demais não. Mas ó, eu já escrevi tudo isso daqui. Ah, mas isso tudo é de Amanhecer na Colheita? Não, é como eu falei, isso aqui é o meu caderninho de ideias, onde eu anoto roteiros, ideias, tudo sobre o TBT Geek. E agora, o TBT Literário, que é o meu canal novo, então seja bem-vindo. E, obviamente, né, me siga nas redes sociais que estão embaixo aqui na descrição do vídeo, onde eu mostro também um pouquinho do meu dia a dia e também faço conteúdo por lá. Só que lá é mais genérico. Lá eu vou falar de livros, vou falar de filmes, vou falar de séries, vou falar de curiosidades, lá vai ter trends também. Então assim, lá é o meu perfil de boutique e aqui no YouTube a gente tem uns conteúdos mais específicos e mais divididos. Então aqui no TBT Literário eu vou falar exclusivamente sobre livros e leituras e no TBT Geek eu vou falar sobre filmes e séries do cinema e no streaming. Mas voltando aqui ao Amanhecer na Colheita, eu fiz aqui as minhas anotações.
E aqui, gente, eu uso óculos, mas eu não gosto de gravar vídeo com óculos, tá? Só que eu preciso do óculos pra ler, porque senão eu não vou enxergar. Mas, ó, eu tinha anotado umas 3 páginas. E eu ainda acho pouco, tá? Mas eu quis anotar coisas principais e alguns trechos de livros, porque eu não queria grifar esse em específico. Mas eu anotei algumas coisinhas principais aqui sobre a primeira parte, a leitura da primeira parte de Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. Então eu vou debater um pouco aqui sobre esses pontos e também falar um pouco do que eu tô achando dessa primeira parte. E de novo, recapitulando, esse vídeo aqui é só umas impressões rápidas de toda a primeira parte que eu li. O livro é dividido em 3 partes. Eu só li a primeira parte, então eu vou falar aqui as minhas impressões sobre ela. E eu confesso que, assim, ele superou todas as minhas expectativas, mesmo que inexistentes. Eu estava com uma expectativa apenas para a parte psicológica do personagem, mas eu fui imersa num mundo e numa escrita que eu não esperava. Eu não estava preparada para isso e foi sofrimento puro. Foi um negócio bizarro. Mas vamos falar aqui, sendo bem honestos, sobre o que eu achei de Amanhecer na Colheita, na primeira parte, pelo menos. Como eu falei, eu não esperava muitas coisas sobre a história, porque era uma história que até então é desconhecida pra gente. Então... Ai, tá dando reflexo, eu vou tirar meu óculos. Então, é uma história desconhecida pra gente. A gente não conhece o Haymitch antes da colheita, antes dos jogos. A gente não tem noção da família dele, a gente não tem noção dos amigos dele, a gente não tem noção de nada. E aí a gente já começa... E eu fico muito impressionada como a Suzanne Collins consegue fazer essa história. A gente já começa com 2 pés na porta. Ela simplesmente começa com o amanhecer do dia da colheita. Literalmente. O Haymitch acordando no dia do seu aniversário. O aniversário dele é dia 4 de julho, que coincidentemente é o mesmo dia da colheita. Ele acorda, ele tenta fazer as suas coisas, a sua rotina. Ele tem um irmão, ele tem uma mãe, ele tem uma garota que ele é super apaixonado, ele tem um trabalho, né, um freela dele lá, que ele tenta fazer, ajuda a Harry a fazer bebidas destiladas para eles venderem, e aquilo ali dá uma graninha para ele, para fazer com que a família dele não passe fome. Então, assim, a gente vê toda a rotina do Haymitch. O dia a dia dele, a gente tenta entender a cabeça dele, como que a cabeça dele está naquele dia de colheita. Para ele não vai ser chamado. Para ele vai ser mais um dia normal. Ele só precisa realmente cumprir aquele objetivo do dia, cumprir aquela task, a tarefa dele do dia, dar um checklist ali na agenda dele, tipo, beleza, eu preciso ir na colheita, mas quando eu sair da colheita eu vou ajudar minha mãe a encher a bomba d'água, fazer tal coisa, eu vou encontrar minha peguete. Ele tem todo um planejamento de dia, desconsiderando a possibilidade de ser convocado na colheita, convocado aos Jogos Vorazes. E o que mais me surpreende nessa história toda é... E aqui, gente, eu vou dar spoilers da leitura, tá? Mas, assim, é só para debater conforme eu vou lendo o livro. Então, eu vou debatendo algumas ideias e, obviamente, dando spoilers de uma coisa ou outra, porque eu tô debatendo o que tá rolando no livro e principalmente as minhas ideias enquanto estou lendo. Eu não terminei de ler o livro todo, terminei a parte 1, vou começar a parte 2 hoje mais tarde, então eu tô dando aqui só umas impressões sobre a primeira parte, então vai ter spoiler. Então, assim, se você não leu o livro todo ainda, toma cuidado, e se você já leu ou então não se importa, continua comigo. Bom... Eu fiquei imensamente chocada que ele não é chamado. Ele não é convocado na colheita. São 2 outras garotas que ele conhece, um garoto que... os outros 2 que ele também conhece, mas assim, ele não é convocado pra colheita. Ele não é convocado para os Jogos Vorazes. Ele dá uma confusão do caramba porque um dos garotos que é escolhido decide fugir pra ele não ir para os Jogos Vorazes, para ele não participar disso, porque ele já sabia que podia morrer, então ele prefere fugir. Só que por ele decidir fugir, os pacificadores atiram nele, e ele morre de uma forma tão cruel.
E o que mais me choca nesse Amanhecer na Colheita é que eu tenho achado esse livro muito mais pesado e muito mais violento que os outros. Ah, mas os outros falam de violência. Ah, os outros têm cenas violentas. Sim, óbvio, e não há nenhum problema pra mim. Mas eu não me lembrava que era tão violento assim, sabe? Uma descrição tão violenta dos eventos. Tem um momento em que os 4 tributos estão no vagão de trem para se deslocarem, que uma das meninas que é tributo, ela leva uma coça, e isso me deixou em pânico, porque ler a menina ser agredida é um bagulho bizarro. Eu achei muito pesado. E é o que eu falei, me incomoda? Não, porque eu não me importo muito. Mas achei pesado. Pra eu achar pesado, é porque eu não estava lembrando da forma da Suzane Collins de fazer uma descrição de eventos tão violentos de uma maneira tão detalhista. Eu não sei se você tá conseguindo me entender. Mas eu não imaginava que seria uma cena violenta tão detalhada como tá sendo. E eu tô adorando isso. Porque ele causa realmente aquela intensidade da cena. Intensidade ali da história. Ele mostra pra gente como que aquilo é um ambiente completamente degradante. E uma coisa também é que, comparado aos livros anteriores, o Distrito 12, por não ter tido nenhum campeão até o momento, eles são descartáveis. Eles são tratados como animais. E o que mais me deixou curiosa é o quanto os Jogos Vorazes, a organização do jogo, evoluiu de lá pra cá. Aliás, de lá pra trilogia. Ele evoluiu muito, então a forma como o jogo é organizado é muito melhor e mais humano, sabe? Você trata os tributos como pessoas, você trata os tributos como seres humanos, em vez de você tratá-los como animais, tratá-los de uma forma completamente descartável, como eles têm, os tributos, né, desse livro aqui, o Amanhecer na Colheita, têm sido tratados até o momento. É uma tratativa tão cruel, eles são tão maltratados, que você sente dor. Você sente a dor deles, você sente raiva da capital por isso. E é exatamente por esse motivo, por não ter havido nenhum campeão até o momento. Então, para que você vai gastar energia com um distrito que sequer houve campeão? Com um distrito que é da ralé, é um distrito pobre, que, como é mencionado na história, uma das personagens alega isso, que é um distrito de miseráveis, sabe? Tipo, mano, vocês estão passando fome, vocês são a ralé, não tem, vocês são a pulga vocês são a mosca da pulga, do cocô, do cavalo, enfim. Vocês são qualquer coisa, sabe? É muito bizarro. E eu achei muito bom a forma como a Suzane Collins trouxe isso pra história, de deixar a gente com aquele gostinho de raiva da capital, pela forma que eles tratam os tributos da maneira mais desumana possível. É doloroso demais. Mas como eu estava falando antes de viajar aqui, o Haymitch, ele não é escolhido. E é isso que mais me dói nessa história inteira. Porque um dos garotos, ele morre da maneira mais violenta possível. E, obviamente, fica um caos aquele distrito, aquela colheita. E a família do menino que morreu, obviamente, entra em pânico. E a Lenore, que é a namoradinha do Haymitch, ela tenta ajudar a família. E aí, pra proteger a Lenore, cara, o Haymitch se mete no meio. Ele tenta proteger ela dos pacificadores que estão ali podendo matá-la. E por ele defendê-la, ele acaba sendo escolhido pra ficar no lugar do menino que morreu, que foi sorteado na colheita. E aí ele substitui o menino. E o bagulho acontece tão rápido que o distrito fica confuso e você também pode até ficar confuso, porque a confusão ela se instaura ali no momento do tiroteio, que é um bagulho bizarro. Você tá acontecendo trocentas coisas. Para demonstrar o caos, a escritora precisa trazer diversos eventos, então tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. E o ambiente fica completamente caótico. E é aí que o Haymitch é pego para substituir o maluco que morreu.
E, nossa, isso me doeu de uma maneira tenebrosa, porque, tipo assim, era só você ficar quieta à toa. E até a menina também, mas obviamente senão não teria história. Mas, cara, era só a pessoa ter ficado quietinha na dela. E aí não haveria nenhuma razão para ser protegida e não haveria nenhuma decisão ali de proteger a namorada. E ele não teria sido pego. E aí seria mais um ano que ele poderia ficar de boa, tranquilo. Mas aí, obviamente, né, poderia acontecer de no outro ano, ele tinha 16, no outro ano ele ser chamado de novo, mas enfim, ele tinha mais uma chance. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer, e aí o Hammett é pego e substitui esse menino, e aí é que começa todo o desespero, surto e gritaria, porque a Suzanne Collins coloca uma história impecável de capítulo em capítulo, pra gente ver e sofrer junto com o Hammett de que, beleza, não era pra ele estar lá. E ele está. E ele só precisa sobreviver pra encontrar a família dele e a namorada dele. Mano, e você percebendo ele aceitando, assim, a morte, do tipo assim, dá vontade até de chorar. Mas você percebendo, assim, você lendo, né, a história, porque quem narra é o Hammett, você lendo ali, você sente o quanto ele só aceita. Do tipo, beleza, eu vou morrer. Vou morrer, vou prometer aqui pra minha família só pra eles ficarem bem de que eu vou voltar, de que eu vou ganhar por eles, mas eu sei que eu vou morrer. Não tem a menor chance de eu ganhar. Eu sei que eu vou morrer, nunca teve um campeão no Distrito 12, não vai ser eu, não vai ser essas pessoas que estão comigo, eu não sei matar ninguém. Cara, é muito doloroso a forma como esse personagem passa todo esse momento, a partir do momento que ele é pego pelo pacificador até o momento do treinamento, quando a cabeça dele entra em parafusos, porque ele tá percebendo o que tá acontecendo e a ficha dele vai caindo. Mano, é bizarro. É, assim, um negócio triste. E aqui, meus amigos, eu quero destacar a personalidade do Hammett, que é completamente ingênua, paciente, tranquila, super passiva. É totalmente ao contrário do Hammett que a gente conhece, então aí é que tá a chavinha. Eu quero saber o que vai acontecer com essa história pra fazer o Hammett sair de um ponto tão tranquilo, paz e amor, e de uma ingenuidade até, pro Hammett que a gente conheceu na trilogia dos Jogos Vorazes, que é uma pessoa viciada em álcool, que é uma pessoa que tá cagando e andando pra tudo e todos, que não tem, assim, o menor pudor ou a menor vontade de ter um filtro na língua. Ele fala o que tiver que falar, ele fala o que der na telha e que se dane o que tiverem achando disso. E aí, eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz, tá? Como eu tinha falado, ele acreditava que ele voltaria para casa depois da colheita. Ele não achava que ele iria ser chamado, mas ele foi. E a gente vê também que desde o começo ele detesta a capital. Então todas as coisas que vão acontecendo vão ser na base do tipo, eu odeio a capital, então todas as minhas atitudes vão ser baseadas no meu ódio à capital. E aí eu vou trazer um trecho que eu escrevi aqui, que é a fala do Hammett. Que nem a fala dele, mas assim, é o que ele fala porque ele tá narrando, mas é o pensamento dele, que eu anotei aqui e eu fiquei muito triste com isso. Que ele coloca assim, logo nos primeiros capítulos ali, porque a gente já tem o choque emocional de todos os eventos e do personagem, mas ele coloca isso. O trem continua a viagem, aumentando os quilômetros entre mim e tudo que já conheci, amei ou desejei. Mano, isso é tão triste, porque isso aqui claramente é um sentimento de desesperança. Ele realmente achava que ele ia morrer. Ele realmente achava que ele não veria a família dele. Ele realmente achava que ele não veria a Lenore, que é a namoradinha dele. Cara, é muito triste. Então você perceber que você tá indo de encontro à sua morte, que você não tem chance nenhuma de sobreviver. Você tem noção disso? Cara, que coisa triste. E aí aqui, ó, eu anotei também, porque eu fiquei, ó, louca das ideias, que ele coloca a seguinte questão. Por quê? Como eu falei, não houve campeões no Distrito 12 até o momento do massacre quartenário. Ninguém do Distrito 12 ganhou. Por não ter nenhum campeão, consequentemente, não existe alguém que seja mentor dos tributos, porque, historicamente, os mentores dos tributos são os campeões das edições passadas de cada distrito.
Mas como o Distrito 12 não teve nenhum campeão, os mentores são outros campeões de outros distritos que eles são cedidos para o Distrito 12 para que eles possam fazer a mentoria desses tributos. E aí fica uma coisa bem ética, né? Do tipo assim, dependendo de quem seja, você pode não ser tão bem mentorado, porque vai que a pessoa que tá ali como mentor, ele é tão patriota quanto ao seu distrito e ele acaba te sabotando, sabe? De te dar todas as informações e orientações erradas para você se lascar lá dentro em benefício do distrito dele. Isso é um negócio que existe e é uma das preocupações também dos personagens. Mas por que eu tô falando isso? Em um dado momento que o Haymitch tá pensando sobre esse assunto, sobre a mentoria e tal, sobre os campeões e todo esse questionamento da ética dos mentores, ele fala o seguinte: em 50 anos, só uma pessoa do 12 venceu os jogos, e isso faz muito tempo. Uma garota a respeito da qual ninguém sabe nada. Amigos, referência clara a Lucy Gray. Referência clara a Cantiga dos Pássaros. E assim, eu vi isso aqui, eu já entrei em parafuso. Eu falei, meu Deus do céu, Lucy Gray está presente. Obviamente, não presente fisicamente, porque a gente não sabe se a bicha morreu ou não, mas ela tá lá, sendo referenciada. E aí também um ponto que eu vejo, assim, do pensamento do personagem, né? De que ele começa a achar, isso eu anotei também, estamos por conta própria. Por quê? Ele vê, né, essa questão de dilema e de ética e moral dos mentores de cada distrito, e ali ele tá vendo que essas pessoas podem te sabotar. Então, assim, o que fazer com mentores que não são 100% confiáveis, porque eles não são daquele distrito? Você tá à própria sorte. E aí vem mais uma frase que eu anotei do Haymitch, que assim, eu achei maravilhoso. São só um método para me controlar, porque é mais fácil lidar com um brinquedo feliz do que raivosos. E aqui com esse trecho a gente vê muitos momentos da capital tentando bajular os tributos para que eles façam a vontade da capital para os jogos, principalmente porque tudo é televisionado. Então, como é um programa de TV, tudo tem que ser o mais romantizado possível. Então a capital fica bajulando os tributos para que isso aconteça, e é tão engraçado a forma como cada tributo não dá assim tudo de bandeja, sabe? Eles resistem muito a qualquer tipo de pedido da capital. Mano, é de um, assim, mano, tô torcendo muito pra você, queima a capital mesmo, é isso aí, bora pra luta, bora pra guerra. É essa vibe, você fica a favor, você torce muito pra que toda a capital, assim, se lasque junto com os tributos e você acaba se iludindo junto com eles de realmente que isso iria dar certo, né? Sem nenhum tipo de consequência, na verdade. Aí, gente, pra completar esse suco do surto, a gente tem como mentores designados para o Distrito 12 a Wiress e a Max, que são personagens que já vimos nos Jogos Vorazes em Chamas. Se você não lembra da Max, ela era mentora do Finn. Ai, eu amei! E ela foi a campeã do Distrito 4. Ela participou do 11º Jogos Vorazes e também na edição de 75, que é o, entre aspas, um novo massacre quartenário, que é só de campeões dos Jogos Vorazes. Eu não lembro se exatamente eles usavam essa expressão, mas assim, enfim. E a Wiress, ela ganhou a edição anterior ao Haymitch, que era a edição 49. Então, assim, a gente tem duas campeãs de edições anteriores dos Jogos Vorazes que estão presentes na edição em Chamas. E, cara, quando eu vi isso, eu fiquei completamente surtada, porque nos Jogos Vorazes em Chamas, a Mags, ela, além de ter sido a mentora do Finn, ela salva a namorada dele, a Amy, porque a namoradinha dele ia ser escolhida, na verdade, para colheita, só que a Mags coloca ela no lugar, né? Ela se voluntaria no lugar da Amy. Então, assim, toda a admiração que o Finn tem por ela também não é só pela mentoria que ele teve, mas é também pela relação que ele tinha
com a Mags e a Amy. Então, assim, até pela proteção e salvação que a Mags teve pela Amy. Cara, é impecável essas referências. Eu estou completamente apaixonada por isso. Eu tô amando que esse universo compartilhado tá se encontrando e a gente tá tendo noção do passado do Haymitch e de personagens que a gente já encontrou na trilogia original. Eu fiquei muito feliz com isso. São duas personagens que no Jogos Vorazes em Chamas são muito fortes, são muito incríveis, e vê-las aqui novamente é maravilhoso. Eu amei. Então, assim, obrigada, Suzanne Collins. Foi muito bom. E aí eu quero lembrar também, como eu falei no começo do vídeo, tem spoilers do que eu tô lendo até agora. Eu tô muito triste porque a Loela morreu. Foi de uma maneira bizarra e, novamente, rápida demais. Tudo aconteceu muito rápido. As coisas, assim, as cenas mais violentas e as cenas onde acontecem todas as confusões no pega pra capar mesmo, acontecem de uma forma muito frenética. E eu gosto disso porque faz com que você perca o fôlego e você fique querendo ler aquilo ali até você entender o que tá acontecendo. E é uma cena chocante. Eu não esperava a morte da Loela agora. E eu fiquei muito triste. Inclusive, eu vou colocar aqui na edição a minha reação quando eu vi essa parte, porque eu fiquei muito triste com isso, mas muito mal mesmo. Eu fiquei muito chateada, não esperava real. E como eu falei, além do fato da Suzanne Collins estar colocando cenas violentas muito fortes e muito pesadas, o que eu tô amando, ela também tá pegando pesado nas cenas emocionais. Tipo assim, Suzanne Collins, pelo amor de Deus, eu não tenho emocional pra isso, sabe? Vai com calma. Segura sua onda aí, amiga. Calma aí, amada. Não faz isso com meu coração, não. Sabe? Não tô preparada pra isso. E aqui a gente tá caminhando pro fim, mas eu quero falar um trecho que me fez ficar emocionada. Que é o Haymitch falando: quero lembrar as pessoas que estou aqui porque a capital ganhou a guerra e acha que 50 anos depois esse é um jeito justo de punir os distritos. Cara, isso arrepiou até a alma. Isso arrepiou até a alma. E eu fico muito preocupada com a história, como ela vai se desenrolar. A gente sabe o final. A gente sabe que o Haymitch ganha, porque ele é o mentor da Katniss e do Peeta. Então, assim, pra ele ser o mentor é porque ele ganhou. A gente sabe que ele ganha, mas... E a gente sabe que ele é o ganhador do Massacre Quaternário. Só que, assim, o desenrolar disso tá me deixando muito tensa. Eu não sei como as coisas vão acontecer e eu tô ficando muito nervosa com relação a isso, porque minha cabeça já começa a imaginar trocentas coisas, e aí eu já vou começar a entrar nas minhas teorias. A gente tem aqui um personagem chamado Beetee, não sei se é assim que se fala, mas Beetee. Ele é o pai do Empert, que é um dos tributos do Distrito 3, se não me engano. Eu acho que ele é do Distrito 3. E esse Beetee, ele foi o vencedor dos Jogos Vorazes, só que não diz aqui a edição, mas ele foi o vencedor do Distrito 3 em alguma edição anterior. E a punição dele é fazer a mentoria dos tributos do Distrito 3 e, consequentemente, do filho dele, e participar de todos os treinamentos. Então ele tá vendo ali, em tempo real, o filho indo pra morte. É basicamente isso, e ele comenta isso. E essa cena em específica do treinamento, o Haymitch tá aprendendo com ele a ter energia através da batata, e eles vão trocando uma ideia sobre a arena, trocando ideia ali de como é feita a arena, de que aquela arena ali é uma máquina, e ele acaba trocando ali uns itens com o Haymitch, ele acaba entregando uns itens pro Haymitch. E eu acho que isso pode dar algum BO futuro, e isso me lembra muito uma cena específica de Jogos Vorazes em Chamas, que a Katniss percebe um ponto específico da arena e ela acaba tirando a flecha dela e acaba estourando toda a arena ali. Eu acho que pode acontecer alguma coisa parecida. Eu acho que pode acabar acontecendo não necessariamente uma explosão, igual aconteceu nos Jogos Vorazes, em Chamas, mas eu acho que pode ter alguma sabotagem de arena com esses itens, porque é muito específica a aula que o Haymitch tem. Ele fala sobre eletricidade e as próprias mentoras falam que durante o treinamento existem alguns spoilers
sobre a arena e sobre as edições. Então eu acredito que possa ter alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que podemos ver um destaque sobre isso. E tem também um ponto muito interessante que eu acho que pode ser um pequeno spoiler do que pode acontecer na história. E aí é o que já me deixa mais tensa. A gente tem um encontro do Haymitch com o presidente Snow, e o Snow tá muito vulnerável, tá doente, tá vomitando, mas quando ele melhora, ele tem uma troca muito bizarra com o Snow. Um pouquinho antes, o Haymitch tem uma troca com o Plutarch, que também aparece nos Jogos Vorazes em Chamas e A Esperança, no caso dos filmes, A Esperança Parte 1 e Parte 2. Mas enfim, o Plutarch, ele acaba comentando ali, que tem uma biblioteca imensa, e ele acaba comentando junto com o Haymitch sobre um item específico chamado Nepenthe, que é um poema da Lenora, que é da onde vem o nome da Lenora, e o Haymitch conhece por conta dela. E aqui um trecho que eu destaquei, que no caso é o Plutarch que fala. Não é explicado no poema se Nepenthe é a bebida ou se a droga é colocada na bebida. E aí vem o Haymitch pensando, bababá, e o cara contando a história está tentando parar de pensar que perdeu seu verdadeiro amor. Eu acho que isso daqui pode ser um spoiler do que vai acontecer com a Lenora. Eu acho que ela pode morrer envenenada em algum momento. Não sei se durante os jogos, e quando o Haymitch sair, ele encontre a Lenora morta, ou se, como eu falei, né, essa teoria que eu tenho de que pode haver alguma explosão, se de fato exista essa explosão e, como consequência, o Snow mate a Lenora dessa forma, do poema. Por quê? O Snow, ele tem familiaridade com o Distrito 12, ele tem familiaridade com o bando, até porque a Lenora é do bando, e quem foi do bando também foi a Lucy Gray. Então o Snow já conhece o esquema todo. E, principalmente, o presidente Snow, ele conheceu a Lenora, porque a Lenora dá um presente, um acendedor, que o Haymitch usa como cordão, e que é a capa do livro. É um pássaro e a serpente ali. E ele usa como um cordão. E o presidente Snow viu aquilo, achou interessante, pediu para ver, e ele percebeu as inscrições que estão naquele acendedor, que o Haymitch usa como cordão, e que tem lá o nome da Lenora, e que ela ama ele como chama ardente. Eu acho que é aí que pegou. E aí é que acaba a parte 1, né? E aí as minhas teorias vêm porque é uma red flag gigantesca, porque o Snow sabe que o Haymitch tem uma namorada, que é a Lenora. Em que momento, eu até anotei isso daqui, ó, pra vocês verem. Em que momento a Lenora vai ficar em risco? Por quê? O Snow sabe que a existência dela tá ali, ele sabe da existência dela, então ele vai matar ela, vai torturar? Eu não sei. Mas, dadas essas duas informações, a troca que o Plutarch teve com o Haymitch, a troca que o Haymitch teve com o Snow e a troca que o Haymitch teve com o pai do Wimpert, eu acho que essas coisas podem ser... Eu acho que essas coisas podem ser sinais do que está por vir na história. A Lenora, ela não é mencionada na trilogia original de Jogos Vorazes, no livro e no filme. Ela provavelmente morre. Até porque o Haymitch é um bêbado, é um viciado, e ele tá cagando e andando pra tudo. Pra ele ter essa troca, obviamente, existem as consequências, né, dos jogos, então, obviamente, ninguém fica são. Mas eu acho que tem alguma coisa a mais. Então, pra justificar a personalidade do Haymitch, eu acho que ela morre em algum momento. E pra mim, ela morre da exata maneira que esse poema fala. E provavelmente ela deve morrer na mão do Snow. É o que eu falei, eu só li até a parte 1. Se eu tiver falando o final do livro, eu não tô nem sabendo, mas é uma teoria que eu tenho. Porque eu fiquei, assim, uns 20 minutos matutando essas últimas páginas da parte 1, porque eu achei que tudo tinha algum sentido, sabe? Eram muitas coisinhas soltas que podiam se encaixar no final. E nada tá ali por acaso, obviamente, né? As coisas não acontecem por acaso, e eu acho que é uma dessas hipóteses. E outra coisa também, não só a Lenora, mas a gente não tem nenhuma menção do Cid, que é o irmão do Haymitch, e da mãe dele.
A mãe, eu acho que não deve sofrer nada porque ela já tá... Ela já tá velha, eu acho. Não me lembro agora a idade dela no livro. Mas eu acredito que ela vai envelhecer em algum momento e vai acabar morrendo, né? Coisas da vida. Mas eu não sei também se a mãe e o irmão morreriam também. Eu não sei. O irmão pode ir pros jogos no ano que vem, né? No ano seguinte, a edição do Haymitch. E ele acaba morrendo, e aí o Haymitch também tem mais um motivo pra ficar viciado em álcool. Eu não sei. Porque assim, o que me pega também, né? Porque se o Cid e a mãe ficarem vivos, até a Lenore também, seria um final muito feliz. Que não é a vibe de Jogos Vorazes. Então assim, minha cabeça tá em parafusos, porque eu não sei o que vai acontecer. A minha teoria é que todo mundo vai morrer. Porque não tem final feliz. Eu não vejo nenhuma possibilidade deste livro acabar com um final feliz, dada a personalidade do Haymitch, que a gente encontra na trilogia. Não faz sentido, sabe? A não ser que essas pessoas sobrevivam e a Lenore vá embora do Distrito 12 com o bando, e aí ele fique triste e chateado por essa despedida, ou ele mesmo se afasta dessa galera, da família e da Lenore, por proteção. E talvez isso também seja um fator que deixe ele viciado. Mas eu não sinto que seja isso, eu acho que vai todo mundo morrer nesse livro. Porque eu não vejo nenhuma possibilidade de haver um final feliz que justifique o comportamento... atual do Haymitch. Não tem como. Então, assim, a minha teoria é, como essa galera não é mencionada, essa galera vai morrer em algum momento do livro. Quando? Não sei. De que forma? Não sei. Mas a minha teoria é, vai ter alguma explosão, vai ter alguma consequência, o Snow vai matar todo mundo. Eu acho que é isso. Se for isso, eu não sei. Não me contem nos comentários pra não estragar a minha experiência de leitura. Mas eu não sei o que vai acontecer, essa é a minha teoria, que todo mundo vai morrer. E pra finalizar, um trecho do Snow. Todos os pássaros que conheci são cruéis. É um imenso filho da mãe mesmo. Eu tô amando, eu estou extremamente viciada. Eu queria ficar lendo o dia todo, mas eu não posso fazer isso porque eu preciso trabalhar, senão eu não vou ter dinheiro pra comprar mais livros. Então, eu tive que parar a leitura. Mas hoje, mais tarde, assim que eu terminar meus trabalhitos, eu vou voltar a ler e voltarei a falar sobre o que eu estou achando da leitura. Provavelmente, quando eu encerrar a parte 2, eu volto aqui para comentar e, consequentemente, na parte 3, e depois eu faço um vídeo do que eu achei do livro em geral. Estarei continuando a fazer as minhas anotações, como vocês já podem ver, eu já deixei aqui preparadinho, ó, que a parte 2 eu já vou voltar a ler e fazer minhas anotações do que eu estou achando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui dos meus surtos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês estão lendo também, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E até o próximo, gente. Muito, muito obrigada por estarem aqui e em breve nos falamos de novo. Tchau!